Deus semelhante a esse Deus, que vem ao encontro de pecadores como nós. E Ele veio na pessoa de Cristo. Foi por esse motivo que Jesus Cristo encarnou, nasceu, viveu. Foi por esse motivo que Ele se deixou levar à cruz pela traição de Judas e sob o poder de Pôncio Pilatos. Porque, na verdade, aquilo que para os homens parecia a execução de um criminoso comum, era, na verdade, o ato redentor de Deus. Era Deus salvando pecadores. Era o Filho de Deus se oferecendo, como diz o texto, para tirar os pecados de muitos. De que maneira isso aconteceu? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo recebeu a devida punição para os nossos pecados, nos estertores mortais, na dor que Ele sofreu, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até o momento em que Ele morreu de fato e de verdade. Ele experimentou a morte de maneira real. Essa morte para a qual nós estamos ordenados, Cristo a experimentou. E ao fazer isso, ao tomar o nosso lugar na morte, Ele é o nosso Redentor. Note que o texto diz que Ele apareceu para tirar o pecado de muitos, não é de todos, embora eu sei que tenha gente que diga isso, mas Ele apareceu para tirar o pecado de muitos, porque aos que não querem, aos que não vão crer, aos que não vão se arrepender, aos que vão acreditar que são bons o suficiente para merecer de Deus alguma coisa, aos que vão continuar na teimosia do seu caminho, e no dia do juízo, após a morte diante de Deus, eles serão confrontados pelos seus pecados e com o fato de que nunca fizeram coisa alguma para merecer de Deus clemência, misericórdia, compaixão. E o que lhes espera é o sofrimento eterno, sem fim, eras e eras de sofrimento, de dor, de trevas. A Bíblia descreve como sendo um lugar onde há choro e ranger de dentes, onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Por isso que o cristianismo é tão urgente. Você morre uma vez só e você não sabe quando isso vai acontecer. Por isso o dia é agora, o momento é hoje. Porque você não vai viver outra vez, você não vai ter outra chance. A coisa mais importante da sua vida é você resolver o problema do pecado diante de Deus. Cristo apareceu uma única vez. Deus já realizou o ato fundamental da redenção, já foi feito há 2000 anos atrás, quando Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A quarta verdade aqui é que Ele aparecerá uma segunda vez, porque Ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus Cristo saiu da sepultura, testemunhado por pessoas que nos deram esses registros, que têm 2000 anos, 5000 cópias, por homens que morreram por dizer isso, que Ele não ficou preso à morte, mas Ele venceu a morte ao terceiro dia. Pessoas que andaram com Ele depois de 3 dias, que conversaram com Ele, que o tocaram, que conversaram com Ele, o ouviram, comeram com Ele, e que morreram por afirmar isso. Eles disseram: Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde está agora, aguardando o momento de retornar. E Ele virá uma segunda vez. Ele apareceu uma primeira vez, que foi a encarnação para tirar os nossos pecados, e aparecerá uma segunda vez, não mais para tirar pecados, porque isso Ele já fez, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Isso resume a vida do cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que está arrependido dos seus pecados, aquele que sabe que é um pecador miserável, que nada tem em si que possa merecer o favor de Deus, e que joga a sua alma, o seu futuro nas mãos de Deus, na mediação de Jesus Cristo. Esse está aguardando a salvação, da qual ele já tem certeza e espera apenas a consumação. A Bíblia diz que a salvação completa se dará na vinda de Cristo, porque no presente momento nós já somos salvos
Pelo que Cristo fez, nós já podemos ter o perdão da culpa. Deus não nos considera mais culpados, de maneira que quando morrermos e estivermos no juízo, nós não enfrentaremos o julgamento de Deus ou a condenação dele, porque apareceremos diante dele como perdoados, porque Cristo pagou nossa culpa, não há mais débito, porque Cristo o cumpriu plenamente. Mas Cristo apareceu para tirar não somente a culpa do pecado, mas também nos livrar do poder do pecado. E quem de fato crê em Jesus Cristo e tem nele o seu Salvador, recebe já aqui nesse mundo poder para vencer a natureza pecaminosa, vencer o pecado. Por isso, uma das formas de nós sabermos quem foi alcançado pelo perdão de Deus, esses muitos que estão aqui, lembra que não é todos, esses muitos para quem Cristo se manifestou para tirar os pecados, como é que eu sei que eu sou um destes muitos? A resposta é: Cristo está tirando o poder do pecado da sua vida. Ou você continua vivendo no pecado como sempre viveu? Mas eu sei que Cristo morreu por mim e que perdoou os meus pecados, porque eu vejo no dia a dia que eu odeio o pecado, eu não quero pecar, eu quero viver para Deus, e que quando eu peco é uma tragédia. Eu peço a Deus que me perdoe, que me levante, porque eu quero continuar e aprender a viver de maneira santa. Se é essa a sua experiência, você está entre os muitos. Agora, se você frequenta uma igreja, diz que é cristão, mas a obra de Cristo não tem nenhum efeito prático na sua vida, você continua nos velhos pecados de sempre, não há mudança, continua com ódio no coração, ressentimento, não consegue falar com aquela pessoa, continua sendo desonesto, vendo pornografia, impuro, traindo a sua mulher, qual a esperança que você tem, qual a evidência que você tem de que você está entre esses muitos de quem Cristo tirou os pecados? Você não tem evidência nenhuma. O que existe é muita gente que pensa que é crente, que pensa que está salvo. Mas lembra que a salvação consiste nisso, que Cristo apareceu para tirar o pecado. E não somente a culpa, mas o poder do pecado em nossa vida. E finalmente, quando Ele vier em glória, Ele vai tirar a presença do pecado do nosso coração, vai transformar o nosso corpo de sofrimento no corpo glorioso igual ao dele, pela ressurreição dos mortos ou pela transfiguração, pela transformação, quando Ele vier, dos que estiverem vivos. E aí a salvação estará completa. Como está você nessa noite? O que é que você pensa de tudo isso? Será que nessa noite você poderia dizer: de fato eu creio que sou um pecador, eu sei que eu vou morrer uma vez, eu sei que vou me encontrar com Deus depois da morte, mas eu sei também que Cristo morreu por mim, que Ele apareceu para tirar os meus pecados, e eu vivo aguardando o seu retorno para a plena salvação. Você pode dizer isso nessa noite? Se você pode dizer isso nessa noite, eu bendigo a Deus pela sua vida, dou graças a Deus por você. Dou graças a Deus pela misericórdia de Deus em salvar pecadores como eu e como você. Mas se você está incerto nessa noite, se você não tem certeza disso, ou se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, mas nessa noite Deus falou ao seu coração, e você sabe que você precisa resolver o problema do pecado na sua vida, eu queria lhe convidar nessa noite a que você creia em Jesus, o Filho de Deus, que você se arrependa dos seus pecados, que você busque a Deus e que você sem condição se entregue a Deus e diga: Deus, eu sei que depois da morte vem o juízo, e eu sei que se eu for levado ao teu tribunal eu serei condenado. Tenha misericórdia de mim pelo que Cristo fez na cruz, perdoa esse pecador e me recebe como teu filho. Você não quer fazer isso hoje?